há uma interpretação também aí desde ontem que o ministro Alexandre de Moraes estaria agindo como agiu o Sérgio Moro durante a Lava Jato, ou seja, em conluio ali com o Ministério Público. Mas já há também uma visão diferente. Olha, no caso da Lava Jato eram partes diferentes, né? Ministério Público uma parte, juiz Sérgio Moro outra parte. No caso de Alexandre de Moraes, é todo mundo ali dentro, digamos assim, de uma mesma instância. Como é que você avalia? Dá para traçar esse paralelo? Alexandre de Moraes agiu como na Lava Jato ou não há esse tipo de comparação? Olha, aceitando as críticas à Lava Jato, eu entendo que tenha sido muito pior do que a Lava Jato, mas exageradamente pior. Primeiro, porque a gente está na última instância, com um poder pleno e com a impossibilidade de que aquilo pudesse ser alvo de recurso. Então, por exemplo, a gente fala na Lava Jato em possíveis conluios, mas aquilo foi objeto de recurso, aquilo foi julgado por outros juízes que não estavam em contato com o Ministério Público e eles mantiveram aquelas decisões. Então, a gente precisa, de alguma forma, conceber que essa troca de mensagens não resultou na condenação dessas pessoas. Agora, a gente aqui não, a gente aqui está falando de uma situação em que não vou chamar de conluio, mas a relação do ministro com os seus assessores, ela foi decisiva para a condenação desses jornalistas. Esses jornalistas continuam sem as suas redes, estão morando fora do país, exilados, etc., e muitas vezes com as suas contas bancárias bloqueadas, em razão justamente disso. Se não houvesse isso, talvez não houvesse a condenação. Então, há uma preparação aqui que não foi posta à prova por ninguém. Ninguém julgou de novo esses casos, ninguém reavaliou esses casos. Agora, talvez de fato a aproximação que exista ou possa ser feita com a Lava Jato é que nós temos no Brasil um histórico de protagonismo dos juízes. Então, isso vem de antes. O Joaquim Barbosa, o ministro do STF à época, foi protagonista quando houve o mensalão a ser julgado. Depois o juiz Moro também foi protagonista da Lava Jato, e agora a gente tem o Moraes há 5 anos como protagonista desses inquéritos. Talvez a gente tenha de repensar nossa cultura de lidar com o judiciário e do judiciário lidar conosco e fazer com que as instituições se tornem, eu acho que essa é a grande herança que nós podemos deixar se nós resolvermos esses casos, é a de as instituições estarem acima das pessoas e não as pessoas acima das instituições. Não é possível que haja juízes mais importantes do que os seus tribunais. Então, esse talvez seja um ponto que é histórico desde Joaquim Barbosa e que a gente precisa repensar de alguma forma como a gente lida com isso daqui para frente.